Maravilha. Pronto? Pronto, Belzinha? Sim. Maravilha. Então, meninas, que nem eu estava falando, o importante, algumas coisas, pontuar algumas coisas dentro do grupo para que o grupo caminhe de forma saudável. Evitar falar um não vou participar, não consigo participar. Assim, eu sei que as justificativas são reais. Porém, sempre vai ter alguém que está, às vezes, com preguiça de participar, ou que não sabe falar não, e aí aproveita a sua verdade e acaba acelerando as outras meninas, entendeu? Que nem eu falo, aí fica aquele efeito manada, de não vou, aí começa, não, 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 não. Então, o que que eu venho batendo? Se você não vai, tudo bem, porque situações acontecem para a gente não participar. E mesmo não estou afim de participar. E tá tudo certo, porque ninguém é obrigado a nada, ninguém é obrigado a participar de tudo. Porém, colocar no grupo que não vai, que não. Isso a gente está tentando evitar, tá bom? Evitar. A gente quer pessoas que vêm. Então, a gente precisa desenvolver isso aí, esse cuidado dentro do grupo, né? Quer justificar? Chama eu no particular, a Bel no particular, ou a Ariane no particular, né? Que nesse momento é o que nós estamos ali. A Flávia, oi Flavinha, tudo bem? E aí Tudo a gente. ótimo, suas lindas. Ah, então tá bom. Então, assim, realmente evitar falar não, né? Não vou. Esse é um ponto, porque senão vira efeito manada. E às vezes a gente, por preguiça, deixa de ir em algum lugar. E quando é por preguiça, às vezes a oportunidade passa ali e você não pega. Quantos lugares que a gente já pensou em ir e na hora te dá aquela preguiça, mas mesmo assim você vai lá e fecha um negócio. Ou vai lá, faz uma amizade. Pelo menos comigo já aconteceu isso. De eu acordar e virar para assim, ah, gente, eu não tô afim. Ai, nossa, se eu pudesse eu não iria. Mas eu fui mesmo assim e acabei fechando um negócio. Negócio bom, né? Então, é importante o quê? A gente se policiar nesse sentido, né? Senão não faz sentido a gente ter um grupo. O grupo é para a gente participar, dentro, claro, do histórico de cada uma de trabalho, dentro do histórico particular de cada uma, porque a gente não é obrigado a nada. Mas se nós estamos dentro de um grupo, esse grupo tem que fazer sentido para a gente e ocorrer o quê? Um movimento para que ele funcione para você, né? O que está na minha mão e na mão das meninas, a gente faz. Mas o resto do movimento para a roda girar para você depende de você, né? Então, esse é um ponto. Outro ponto importante que eu quero deixar ressaltado aqui. Qualquer qualquer link de outro grupo, ou de alguma rifa, ou de alguma coisa que você queira colocar lá para vender esporadicamente, por exemplo, quero ajudar tal instituição. Porque aqui dentro nós temos duas instituições que nós estamos ajudando. A gente tem a Biase, que agora a gente começou, e tem a Pena Branca, que a GIC colocou. Então, assim, a gente tem que respeitar essas duas que estão com a gente, né? Que nós estamos ali participando. Eles falam da gente, a gente fala deles. Caso, é óbvio que vai ser permitido colocar, mas não coloca antes de avisar a gente. Porque ali você vai ser orientada como colocar, né? Como colocar essa rifa. O motivo pelo qual você está colocando. Nós também assinamos isso embaixo, nós também estamos apoiando você colocar isso lá dentro. Tá bom? Então, assim, justamente para a gente criar o quê? Uma regra. Uma regra. Existe regras do trânsito, não existe? A gente precisa seguir as regras do trânsito para que o trânsito flui. Então, se a gente quebra uma regra dessa, a gente é multado. É claro que aqui dentro não é multado. Mas
Se você quebra uma regra, às vezes acontece o quê? Um acidente. Então, para que esse acidente a gente não atropele uma pessoa ou outra, porque uma colocou e a outra não colocou, como aconteceu dentro do nosso grupo, né? Para que isso não aconteça, para que a gente não. Porque eu não quero. É óbvio que todo mundo uma hora vai ficar chateado com o grupo, né? Todo mundo vai falar, ai, vai ficar magoado, enfim, vai estar de TPM. A gente sabe que mulher é algo que vai ter um desconforto. Mas o máximo que eu puder, que eu não criar esse desconforto, eu vou fazer. Nós vamos fazer. Por isso, existem as regrinhas lá que a Bel já colocou no grupo, que é importante todo mundo ler antes de postar alguma coisa. Tá bom? Bom, são 20 horas. Como eu gosto de começar sempre às 20. Vamos então, meninas? Alguma dúvida? Vocês querem falar alguma coisa antes de começar? Se vocês concordam ou não discordam, porque aqui é democrático. Pode discordar. Não tem problema. A gente cria um bate-bola. Tá bom? Vocês podem discordar, viu, gente? Eu não sou dona da verdade. Eu, eu, Fale. eu discordo totalmente. Quem discorda? Então, eu tenho uma sugestão, Nini. Eu, Giane. Hum. Minha Pode falar, sugestão, gente. a minha sugestão, como você falou, para passar, pedir permissão do anúncio, não seria interessante você destinar uma pessoa para essa função, e a pessoa cria ali os critérios de Gi, tá dando delay no seu. grupo, e aí, como vocês sempre fazem ali as postagens importantes. Hã? Tá dando delay no seu. Só para mim que tá cortando a Giane, vocês estão conseguindo entender ela. Tá cortando. Gi? Acho que caiu. É. A Bom, conexão dela mas deve aí estar... depois a gente volta com a Gi e ela fala, né? Bom, vamos então começar? Hoje a gente vai falar sobre habilidades sociais, né? Então eu quero agradecer vocês aí que estão assistindo, que assim, é um assunto, habilidade social para mim, falar sobre habilidade social para mim, principalmente nas relações, para mim é uma coisa super gostosa de falar, né? É, quando no começo, todo mundo falava de soft skill, né? O soft skill, ele vai mais para o corporativo, né? Ali para quem trabalha com equipe, que é líder, né? Que trabalha com liderança, e aquela parte que todo mundo fala assim, que entende o comportamento da pessoa, né? Que sai fora do que ela sabe fazer como profissional, né? Mas olhando para as habilidades sociais, para dentro do nosso grupo, por que eu quis trazer esse assunto para dentro do nosso grupo? Porque eu acho que a habilidade é uma coisa que a gente desenvolve, né? Não é uma coisa que a gente nasce com habilidade. Você não nasce sabendo fazer um tricô, você desenvolve essa habilidade, né? Você vai desenvolver, você vai treinar. E aí, quando a gente está num grupo, quando a gente está numa comunidade, a gente precisa desenvolver algumas habilidades sociais para viver em grupo, né? Para nós termos conexões dentro do nosso grupo, conexão que eu digo saudável, né? Porque eu sou diferente de todo mundo, de vocês são diferentes de mim. Eu reajo de uma forma perante uma ação e vocês reagem de outra forma. Às vezes, eu vejo algumas coisas, na hora eu fico um pouco irritada, mas aí eu respiro fundo, acalmo, uso a minha inteligência emocional, que é a base da habilidade social, né, para poder resolver aquilo. E aí, o que eu vejo? Que isso não acontece só comigo. Eu acredito que isso não aconteça só comigo. Deve acontecer com todas vocês, na hora da reação, né, de uma ação. Mas, aí eu fiquei pensando assim, falei, bom, dentro de um grupo de mulheres, quais as habilidades que a gente precisa desenvolver? Qual é? E aí eu criei isso aqui. Se vocês concordarem, ok. Se vocês acharem que alguma não faz sentido, ok. E se vocês quiserem incluir alguma, ok também. Tá? Então,
que eu vejo como habilidade social? Eu vejo a comunicação assertiva, a etiqueta, a gentileza e as conexões. Né? Então, para a gente poder chegar na conexão, uma conexão saudável entre nós, de verdade, a gente precisa passar por essas etapas. E quando a gente fala, por exemplo, em comunicação assertiva, né, que aí se você pega todos os livros de habilidades, é o que mais, todo mundo só fala de comunicação. Comunicação, comunicação, vamos nos comunicar. E para a gente entender como essa comunicação funciona, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quanto que é 8 mais 2? Quanto que é 8 mais 2? 10. 10. Quanto que é 9 mais 1? 10. 10. Quanto que é 7 mais 3? 10. Quanto que é 5 mais 5? 10. 10. Então, o que acontece? Existe o mesmo resultado, só que com olhares diferentes em volta de como que a gente vai chegar no 10. Eu posso enxergar que para chegar no 10 vai ser 8 mais 2. Outra pessoa acha que para chegar no 10 pode ser o 7 mais 3. E aí tudo é uma questão de ponto de vista. Mas qual é a diferença? É como eu comunico, como eu falo, como eu influencio você em acreditar que o meu caminho, 8 mais 2, é melhor para chegar no 10. E como que você comunica para mim que o seu caminho é 7 mais 3 para chegar no 10. Eu estou errada? Não. Você está errada? Não. Eu estou certa? Estou, porque na matemática eu estou certa. Você está certa? Tá. Então, a diferença está como a gente se comunica para chegar no 10. Você entendeu? E aí, essa comunicação assertiva, que eles falam, que é a comunicação do meio, porque existe assim, a pessoa que ela é agressiva para se comunicar e a pessoa que é passiva para se comunicar. A agressiva é aquela que fala alto, que se impõe na agressividade para te convencer que 7 mais 3 são 10. Aí você começa a duvidar. Por quê? Porque você não quer aquela agressividade com você. E você começa o quê? A debater e falar que não, 8 mais 2 são 10 no meu ponto de vista. E aí existe o quê? O pacífico, que não responde. Aquela pessoa que não responde, que não coloca a opinião dela, que não se manifesta e que acaba o quê? Sendo acuada pela agressividade do outro. Então, o que a gente precisa entender? Que na comunicação assertiva, ela é o quê? Ela é o meio, ela é o equilíbrio disso aí. E como que eu vou aprender a me comunicar? Vou aprender a me comunicar fazendo o quê? Primeiro, ouvindo o outro. Você para ouvir o que o outro está falando? Você para entender a posição dele do 7 mais 3? Você tem essa paciência de ouvir? Porque às vezes a gente como líder, principalmente como líder de equipe, você para ouvir o seu funcionário, para te explicar, para ele tentar te explicar por que ele enxerga 7 mais 3 são 10, em vez de 8 mais 2 são 10. Então, a escuta é uma comunicação. A escuta é uma comunicação. A forma que o meu corpo se comporta. Quando você está ouvindo alguém, você está ali presente ouvindo alguém? Você desenvolveu essa habilidade de parar para ouvir e o seu corpo junto com você? Ou você vira o olho quando a pessoa está falando? Cruza o braço, faz cara feia para a pessoa quando ela está falando com você, te contando alguma coisa. E aquilo não te interessa. Você não está acreditando no que ela está falando, que 7 mais 3 são 10. Você continua na convicção de que 8 mais 2 são 10. Porém, como que o seu corpo se manifesta? Então, o corpo é uma
comunicação. Ele se comunica, né? Então, desenvolver a habilidade de comunicação assertiva é você aprender a ouvir, é você aprender a comunicar o seu corpo com a sua mente, porque o seu corpo está transmitindo aquilo. Você pode estar falando uma coisa, mas o seu corpo está transmitindo outra. Então, aprender a colocar o seu corpo junto com a sua mente, a ouvir, a olhar no olho da pessoa que ela está falando, né? Ali com você. Muitas vezes a gente precisa ficar em quê? Em silêncio. Como assim, Ana, silêncio? E o silêncio, gente, ele comunica duas situações. A primeira, você está pensando. Você está pensando em tudo que está falando. Então, você está ouvindo, você está pensando. A segunda, você está irritando. Porque, às vezes, principalmente no relacionamento afetivo, a gente não responde para irritar o outro. O outro tá você sai andando, você sai, como é que fala? Caminhando, mas não para ali, presta atenção no que ele está falando de verdade. Então, toma cuidado com o silêncio, porque o silêncio ele comunica duas coisas. Ele comunica que você está pensando ou que você está brigando com ele, está ignorando totalmente o que ele tá falando. Tom da voz. Toda vez que você for responder alguma coisa para alguém, se você não tem condições de responder naquela hora, respira fundo. Porque o tom da sua voz também entrega. Então, quando a gente fala de habilidade, aí você fala assim, nossa, Ana, eu não tenho tudo isso. Não tem porque não é seu. Mas a gente pode desenvolver. Porque habilidades são hábitos. Então, hábitos treinados vira habilidade. Vira habilidade. E para a gente viver em grupo, e para a gente poder conviver entre nós, a gente precisa desenvolver algumas habilidades, porque a gente não é Gabriela. Eu nasci assim, vou morrer assim. Se você tiver esse tipo de pensamento, você fica sozinho. Você não consegue viver em comunidade. É diferente de defender aquilo que você acredita. Mas para você passar, você precisa ter a habilidade para influenciar aquela pessoa. E essa habilidade é através da comunicação assertiva. Tudo bem, então? O que vocês acham? Faz sentido ou não? Né? Tudo isso aí faz, assim, muito, muito, muito sentido. Aí depois, a gente vai falar sobre a etiqueta. Quando a gente fala de etiqueta, a gente está pensando... A primeira coisa que vem na cabeça da gente quando a gente fala de etiqueta é... Quando você vai comer, né? Talher de um lado, copo do outro, aquela coisa toda chiquetosa e etc, etc. Aqui dentro da habilidade não é isso. Aqui dentro da habilidade que a gente precisa desenvolver para conviver em grupo, para ter conexão, para tudo isso, ela entra com outra situação. A etiqueta, ela quer dizer educação. Como assim educação? Educação. Você combinou um horário com uma pessoa, você combinou de encontrar com essa pessoa. Qual é a etiqueta? Cumprir o horário. Cumprir o horário. Por isso que eu sempre falo que a gente começa às 8 e termina às 9, porque nós vamos cumprir o horário. Aqui não é para ser uma coisa desgastante, é para ser uma coisa leve. Não é para uma coisa ter horário para começar e não ter para terminar. Etiqueta, educação. Combinei com você, das 8 às 9, então vai ser das 8 às 9. Né? Óbvio que vai acontecer alguma coisa, né, gente? No meio do caminho, pode acontecer. É óbvio que vai acontecer às vezes. Porém, existe o WhatsApp, existe... Hoje é impossível você não comunicar o que está acontecendo. E falar para a pessoa aquilo que está acontecendo e por que você não conseguiu. Então, assim, horário é uma etiqueta. Feedback é uma etiqueta. Você ir lá e responder uma mensagem para a pessoa, mesmo que você não consiga responder aquilo que você quer naquele momento. Só responde, oi, já te respondo. Oi, vi você. Estou vendo você. Estou sabendo que você mandou uma mensagem para mim agora. Eu só não consigo responder nesse momento. Guarda um minuto. Etiqueta.
etiqueta, né? É óbvio, gente, que pode ser que uma mensagem passe. Aqui no meu celular, nossa, tem dia que eu falo, Jesus amado. À noite eu tô aqui, eu vi que a pessoa mandou mensagem para mim, na hora, desculpa, eu só vi agora, veio tanta mensagem que foi correndo, correndo e foi pro final. E aí eu falo para você, feedback, dar um feedback para a pessoa. Outra coisa importante no feedback, seja claro, traga clareza na sua resposta. É sim, não é não. Se você não sabe ainda o que você quer, não escreve eu vou pensar. Porque eu vou pensar, essa história de eu vou pensar, é a mesma coisa de dizer que não. Eu já entenderia que não. Principalmente meus clientes. Ah, vou pensar. Quando fala do valor. Ah, vou pensar. Vou pensar, você já sabe a resposta. Então, seja claro. Não, não quero. Não vou, não isso, não aquilo. Ou vou. Ou, se você tem dúvida, você responda, estou com dúvida. Eu tenho dúvida, porque é o que você está sentindo. Você não está pensando, porque a resposta você já tem, se é sim ou não. Agora, se você tem dúvida, é outra coisa. É outra coisa totalmente diferente. Ser participativa. Ai, meu Deus do céu. Gente, assim, Ana, vou falar por mim. Quando eu entro num grupo, quando eu estou participando, quando eu quero participar de um grupo, quando eu acho que o grupo faz sentido para mim, eu vou lá e me envolvo no grupo. Se eu acho que o grupo não faz sentido para mim, se eu acho que aquilo que o grupo está propondo não é para mim, eu me retiro do grupo. Por quê? Eu falo que isso entra na etiqueta. Faz sentido você ficar recebendo várias mensagens, não dar feedback para a pessoa e contar como um número lá dentro? Faz sentido para vocês? Não, pode falar. Sim, não. Duvido, não vou pensar. Não Tem tudo é? a ver. Não é? Se você está num grupo, usufrui desse grupo. Usufrui, participe. Chame um a um. Converse com a pessoa. Conecte-se com a pessoa. Vai lá, faz conexão com a pessoa. Responda se a pessoa te chama no particular. Faça o movimento para que isso faça sentido na sua vida. Porque essa história, gente, de participar de um grupo, e se você virar e falar assim, nossa, eu tenho tantos contatos dentro do meu celular, mas esses contatos estão ativos? Eles são ativos para você fazer network? Eles estão ativos para você indicar ele para alguém que você conhece? Porque networking é isso. É você estar conectado com o grupo, entender como o grupo funciona, saber quem são as pessoas que estão ali, o que elas fazem para que o networking aconteça. Porque para você dizer que você tem tantos contatos no telefone e que eles funcionam. Então, é etiqueta você. É uma boa etiqueta você ser participativo. Fazer sentido de estar junto, né? E aí, outra coisa importante também da etiqueta, que é que a gente falou da comunicação, que é o nosso comportamento em termos de conversa. Se eu estou conversando, o meu corpo, isso entra dentro da etiqueta também, o meu corpo tem que estar correspondendo àquela pessoa. Porque falta de educação quando a gente está conversando com alguém. E se você está... Eu já tive a oportunidade de ver, você está conversando com a pessoa, eu estou aqui conversando com você e a pessoa está falando e eu estou prestando atenção, se eu estou dentro do shopping, por exemplo, prestando atenção na mãe, no pai, no periquito, no papagaio, menos no que a pessoa está falando. Ali existe uma coisa que é rara,
que é o tempo dessa pessoa em falar com você. Ela se dispôs, ela deu o tempo dela para ir lá conversar com você. Se você não está disponível para ouvir, você também não tem o direito de falar. Então, dentro do relacionamento, quando a gente está ali nessa troca, cabe eu ouvir e cabe eu a falar. É uma troca. Né? Então, e o nosso corpo, o nosso olhar tem que estar voltado ali para aquela pessoa, para aquele assunto. Se você não está disposto a fazer isso, gente, a resposta é não, não vou, não quero, e tá tudo bem. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Daí nós passamos para onde? Para a gentileza. Porque tudo isso, você falando de uma forma dura, parece que é negativo, parece que é algo negativo, mas não. Para tudo isso acontecer, a comunicação, o olhar, você conversar, você pode usar gentileza, você pode responder um não de forma gentil. De forma gentil. Por exemplo, um não de forma gentil. Isso que eu ensinei até a Ariane. Quando você atrasa, você vira e fala assim, ai, me perdoa. Mas perdoa do quê? O que você fez para mim? Você não me fez nada. Então, eu sinto muito. Você sente, porque você atrasou, você sente tanto quanto eu que houve um atraso por conta de um trânsito, por conta de algo que não está no controle da pessoa. Então, a gentileza, ela vem para quê? Para juntar tudo isso e de uma forma gentil a gente consiga uma conexão eficiente dentro do grupo. De uma forma que funcione, que a gente se faça ser entendida. Porque essa história, meninas, de que eu sou responsável por aquilo que eu falo, mas não sou responsável por aquilo que você entende, é mentira. Sabe por quê? Aí você fala assim, mas o outro entende como ele quer, o outro responde como ele quer. Mas quando você vai vender o seu produto, a pessoa tem que entender o que você está falando. Faz sentido ou não? Como que você vai vender o seu produto se a pessoa não entender o que você faz? Se ela não compreende o que você faz? Você vai lá vender um copo. Não, esse copo é branco, esse copo é assim, 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 assado, arará. A pessoa tem que comprar a sua ideia. E para ela comprar a sua ideia, ela tem que entender o que você está falando. Então, nós somos, sim, responsáveis por aquilo que a pessoa está entendendo. É claro que dentro da inteligência emocional dela, ela vai entender de uma outra forma. Ela vai enxergar o 3 mais 7. E você está falando 8 mais 2. Só que os dois resultados dão 10. Dão 10. Então, isso é muito, muito importante. Bom, para a gente conseguir tudo isso, a gente precisa do quê? Treinar. A habilidade é treinar. Então, a gente vai treinar a nossa comunicação, a gente vai respirar fundo, pensar antes de falar, adquirir a habilidade da gentileza de conversar. Muitas vezes, quando a gente tem muita intimidade com a pessoa, a gente acaba sendo um pouco mais rude, o que é errado, porque se a gente tem intimidade com essa pessoa, se a gente é educado com o açougueiro, educado com o padeiro, a gente tem que ser educado e gentil com as pessoas que estão à nossa volta, porque nós sabemos sobre isso, né? Se você consegue ser gentil com alguém, você já tem a habilidade da gentileza, e aí você pode usar com todo mundo, né? E aí, o mais importante disso aí é o quê? A conexão. Porque a conexão, gente, dentro de uma habilidade social, é uma escolha eu me conectar com alguém.
Eu escolho me conectar, por exemplo, a Ariana. Eu escolho me conectar com a Bel. Eu escolho me conectar com vocês. Por que é uma escolha? Porque com quem eu tenho afinidade, eu já estou conectado. E com quem eu não tenho, com quem eu não criei essa afinidade. Com quem eu não... Como que eu vou me conectar com essa pessoa? Através do quê? Através de tudo aquilo que a gente ouviu até agora. Por quê? Porque a conexão, ela é uma escolha. Eu escolho me conectar com essa pessoa. E a conexão, tipo assim, tem umas pessoas que têm mais facilidade de conectar no geral, lá no grupo, e se faz ser entendida muito bem, e tem pessoas que não têm essa facilidade, que tem que chamar um a um para poder se fazer ser entendido, para as pessoas entenderem que ela enxerga 8 mais 2 são 10. Isso é uma habilidade que vocês vão escolher qual vocês querem. Porque conexão é escolha. Tá? Então, assim, se conectar com a pessoa. Aí eu vou deixar umas diquinhas aqui para vocês, que eu acho muito, que eu achei assim, muito, muito legal sobre conexão, né? Sobre a conexão. Conexão, gente, ela não é um talento, tá? Ela é uma habilidade. Então, é algo que dá para se desenvolver. Né? As pessoas vão falar assim, mas você tem mais facilidade para se conectar. Por quê? Estuda. Porque olha para uma pessoa que se conecta de uma forma certa, olha, veja ali, vê as palavras que ela usa, modela aquela pessoa. Fala assim, não, se ela se conecta dessa forma, eu vou copiá-la e vou começar a me conectar com as outras pessoas, né? E aí tem algumas dicas para a gente criar conexão. Qual que é? Interesse pela pessoa, pelo grupo ou pelo assunto, né? Isso é muito, muito, muito importante. Valorizar a pessoa, o assunto e o grupo. Aí você gera conexão. Colocar o interesse da outra pessoa em primeiro lugar, na hora da conversa. Você vai dar ouvido para a pessoa, então é interessante você ouvir o que a outra pessoa tem a falar, né? Se colocar disposta e disponível para isso, para essa conversa, né? E tudo isso gera o quê? Empatia. Que aí a gente volta nos nossos princípios do grupo, que são o quê? Empatia. Que é o quê? Empatia. Quando eu olho e entendo o que é empatia, eu começo a adquirir essas habilidades sociais naturalmente. Porque você não vai querer magoar o outro, porque você não vai querer brilhar mais que o outro, você vai deixar o outro aparecer, você vai entender que ele tem um problema que você vai ouvir, que você está ali, se colocou ali na posição de ouvi-lo, de entendê-lo, de ajudá-lo, então está tudo certo. Você desenvolveu habilidades. E para isso, porque assim, eu vi tudo isso aqui, olha, lidando com pessoas difíceis. Tudo isso. E assim, dicas para a gente finalizar, tá bom? Ache um ponto comum com a pessoa. Então, um ponto comum você consegue se conectar com ela a partir dali, de um ponto comum. Elimine as suposições, ou seja, não fica supondo que a pessoa vai falar. Ouça primeiro. Você precisa saber o que o outro está querendo, o que o outro está sentindo e o que o outro sabe para poder se conectar. Faça diferença na vida das pessoas. Se controle. Esteja disponível para o outro. Aprenda a fazer perguntas. Perguntas inteligentes, né? Dê abertura para o outro falar, né? Pessoas gostam de pessoas que gostam delas. Né? A gente gosta de pessoas que gostam da gente. Ser paciente com as pessoas. E estar aberto para ser corrigido. Isso é muito importante também, na hora das habilidades. E dar brilho ao outro. Então, é isso, gente. Isso foi o que eu achei, assim, de tudo que eu li sobre habilidade, que cabia aqui dentro pra gente, do nosso grupo. Tá bom, meninas? Então, agora tá aberto para vocês
falarem aí o que vocês quiserem. Posso Tá falar? Hã? Posso falar, amiga? Vou te cutucar. Lógico que eu vou falar, lógico que eu vou falar. Eu lembro dos Minions. Ai, ai. Como assim Não, dos Minions? eu não te mandei um videozinho dos Minions? Cutuque seu amigo o tempo todo, aí fica um Minion enchendo o saco do outro. É que eu sou inquieta, né? Ui, Não, hã? eu sou inquieta. Sim. Não, é que eu escutei, apesar que a minha internet, infelizmente, deu umas pipocadas aí no começo, né? Mas eu acredito que Uhum. deu para eu entender bem aí o propósito de tudo que você falou com relação ao grupo, com relação à comunicação, né? A etiqueta, né? Que você falou, né? De você Uhum. responder, de você. Nossa, faz total assim sentido, porque é muito estranho você mandar uma mensagem para uma pessoa, né? E a pessoa nem sequer te dá um joinha, né? Né? Te mandar uma Exato. figurinha, qualquer coisa. E eu percebo que isso tem acontecido muito. Eu acho que essa questão da comunicação que existe hoje, sabe, Ana? Todo mundo querendo se mostrar o tempo todo, falar o tempo todo, e as pessoas vão jogando as informações de qualquer jeito. Exato. Infelizmente, hoje as coisas estão acontecendo assim, né? As pessoas elas vão jogando as coisas, né? Elas vão Uhum. colocando lá aleatoriamente, de qualquer jeito, e acha que aquilo é uma comunicação. E não é, né? É como você falou, tem que ser assertivo. Você tem que saber, Tem você que ter tem que ter clareza naquilo que você quer falar. Clareza. exatamente A palavra clareza, é né? clareza. Clareza, pontuar, né? Saber É. pontuar as coisas. Mas, infelizmente, hoje é assim, a pessoa ela nem entende o que você colocou ali, mas ela também não pergunta. Muitas vezes não é que você não está sendo claro, é que a pessoa não teve a educação de te responder, né? Porque ela Então, Gi, pode mas às falar, vezes, o que acontece? Por isso que eu falo para você da dúvida, da palavra dúvida e da pergunta. Se você pergunta para ela, você entendeu? Se você entendeu, repete para mim. Repete para mim o que você entendeu, não, para eu ver se. entendi essa parte que você falou, mas assim, eu estou falando de uma forma geral, entende? Vou te dar um exemplo. Tem pessoas do nosso grupo que eu chamei no particular, me apresentei, bom dia, tudo bem? Me Uhum, apresentei, mandei o link e a pessoa nem sequer respondeu. Ela poderia dizer, olha, uhum, desculpa, mas de onde que você é mesmo? Normal, porque pode ser que ela não conectou mas eu coloquei, eu sou do grupo das cunhas. uhum. E a pessoa não respondeu, entende? Nem que entendeu, nem que não entendeu, nem que sabe quem eu sou, nem. Porque quando eu recebo uma mensagem, gente, seja qualquer mensagem, de onde for, até aquelas mensagens que a gente tem recebido agora no WhatsApp do povo, que acho que pega nosso contato na bio do Instagram e sai mandando um monte de coisa, eu respondo, eu falo, olha, eu não tenho interesse, estou te bloqueando. Eu ainda me dou esse trabalho Uhum, para a pessoa também entender que ela está uhum. incomodando, que eu não dei essa abertura para ela, entende? Então é isso que você falou, e eu Exato. tenho E outra cobrado coisa isso também. constantemente do Júnior. Meu filho, ele tem 19 anos. Você manda mensagem para ele visualiza e, tipo, ele não responde. Então você não sabe se ele entendeu, se ele está ciente, se não está. Que eu vou contar uma história para você sobre essa questão da comunicação. Eu tive um chefe que eu Uhum, mandei um e-mail para ele pedindo autorização para eu emendar um feriado. E ele respondeu assim no e-mail: ok, beleza. Chegou no dia, né, do feriado, eu não apareci na empresa. E aí depois eu fui chamada uhum. no RH para justificar minha falta. Aí eu falei: como assim?
Aí ele respondeu para mim, ok, ok não é resposta. Falei, como não é resposta? Tudo bem que depois, né, tudo se apaziguou, resolveu tal. Mas olha como que é a comunicação. Ele falou, não, eu respondi ok, que eu estava ciente que você tinha me mandado um e-mail. Eu falei, não, para mim você respondeu ok, que você estava me autorizando a emendar o feriado. Então, Sim, é porque se ele exatamente não isso que tivesse te você está autorizando, falando. se ele não tivesse te autorizando, o que que ele teria que falar? Giane, conversamos depois, resolvemos depois. Neste momento, eu não consigo te dar a resposta. Não é? Mas ele respondeu É. ok, para mim o ok estava tudo certo, Uhum. entende? Então é isso que a gente tem. E hoje eu não aceito mais ok como resposta. Depois que isso aconteceu comigo, eu não aceito mais isso como resposta. Ok. Uhum. Ok, o quê? Ok, você está ciente? Ok, você entendeu? Ok, Ok, está beleza. autorizado? Às vezes que a pessoa escreve assim, Não é? beleza, beleza, então beleza, beleza, tá beleza, tá Não é? ok também, beleza é sim também. Então eu tenho cobrado isso muito também do Júnior, porque ele é muito assim, sabe? Ah, mas você viu Uhum, meu WhatsApp? Eu falei, então, vi, mas não respondi. Só o fato da pessoa uhum, ver, né, tá deixando a pessoa ciente. Mil coisas acontecem no nosso dia, né? Mil coisas acontecem e, às vezes, naquele momento a pessoa não podia responder. Então, é exatamente isso que você falou, né? Você tem que ter, dar esse feedback para a pessoa. Ó, não posso te responder agora, uhum. semana que vem eu te respondo. Aí a pessoa já está Exato, tal ciente que dia na eu te mando a semana que vem, resposta. né? É, tal Na dia semana eu te que mando a vem, você resposta. não pôde responder, aí você cobra a pessoa. Eu também sou assim, eu cobro. Fulano, você falou que tal dia me respondia. Hoje é tal dia. Nossa, E a imagina, gente também Giane, tem que ter esse na controle. que chega a mensagem da Giane, todo mundo. Mas tá certo, Exatamente, mas é isso aí. tá? Mas é isso aí. Mas só para a gente completar, eu queria saber de você a possibilidade de você mandar um PDFzinho resumido desse assunto, porque eu acho que esse assunto é um assunto que a gente tem que estar consultando constantemente. E eu sou a mulher dos Vou montar papéis, um. né? Eu adoro. Vou Eu montar um adoro. PDF. Monta o PDF e manda para a gente, porque é muito legal a gente Uma- estar A dando gente, uma olhada de vez em quando. Porque assistir a todo gente o quer vídeo falar. é mais longo, né? Tá bom? Beijo. Tá bom? Fala, Gi. Obrigada, meu. Eu queria, achei ótimo tudo que você trouxe, Ana. E eu queria também trazer sobre duas coisas. Primeiro, sobre um texto, que é um texto do La Rosa, que me toca comigo, sabe? Me toca desde quando eu vi esse primeiro texto, já tem mais de anos. Que ele fala sobre experiência e informação. A diferença de experiência e de informação, que ele conta que a experiência é o que nos toca, é o que nos passa, é o que nos acontece. Que diferente de informação, informação é o que está se passando aí. Se passa, se toca, é o que acontece o tempo inteiro. E aí a gente tem que parar para refletir o que eu estou passando, a forma que eu estou passando, está tocando? Está sendo uma experiência para aquela Uhum, pessoa, ou é mais uma informação que está rodando por aí? Porque informação é o que mais uhum, tem, né? Então, porque o controle é só sobre nós, sobre as nossas ações, né? Então, eu não consigo ter controle de como o outro está sentindo, de como o outro está percebendo o que eu falei. Será que o outro, de alguma forma, entendeu ou não? Eu só posso ter esse controle sobre as minhas ações. Então, esse texto, eu acho que é bem importante a gente refletir, né? Será que eu toquei o outro? Será que passou por ele ou ele viu aquilo como mais uma informação? Né? E uma outra uhum. coisa que eu que tem muito a ver com o que você está dizendo, que é a comunicação não violenta. Que a comunicação não violenta, a premissa dela é assim: toda violência ela é a manifestação trágica de um pedido não atendido. Então, às vezes, você pode ser a maior violência, mas se você esmiuçar aquilo ali, você vai entender. Aquela pessoa, ou ela está tendo uma necessidade de um tempo, ou de uma atenção maior, ou de um cuidado numa fala. Então, de alguma forma, quando o outro manifesta uma violência, sabe, seja de que forma for, é importante que a gente analise isso. Qual a necessidade que ele está tendo
que talvez eu não atendi, ou que outro não atendeu, e que ela está sendo manifestada nessa forma que ela está falando comigo. Eu acho que quando a gente começa a ter esse... Exatamente. Exatamente isso. E outra coisa interessante, quando você está de fato na conversa, quando você está de fato ouvindo o que o outro está falando, você consegue perceber isso aí. Tem um pedido, sempre vai ter um pedido ali. Talvez esse pedido Exato, você consegue perceber eu não o consigo, que ele está talvez... comunicando. Exatamente, eu não consigo, às vezes, atender, mas eu tenho que perceber, de alguma forma, que sempre tem um pedido ali. Seja, Uhum. a gente fala assim na questão, tem pessoas que às vezes ela conecta mais pelo áudio, tem pessoas que conectam mais pela escrita, muitas vezes tem até essa técnica, você manda o áudio, e depois você manda o escrito, porque de alguma forma você vai percebendo como aquela pessoa ela interagiu mais com você. Porque tem pessoas que você vai mandar seu Exato. áudio, a pessoa não vai nem te responder, porque ela não tem tempo de escutar o áudio, ela não está em local apropriado para o áudio, tem muitas questões envolvidas. Às vezes, se você só mandar escrita, ela é uma pessoa que ela precisa ouvir a tua voz para se conectar. Uhum. Então, são todos assim, até micro detalhes que se a gente começar a perceber e colocar na vida da a gente vai começando a ver que a comunicação com o outro passa mais por nós, né, do que pelo outro em si, passa primeiro por mim, né? E Exato. isso Por isso de que a gente precisa perguntar, desenvolver a habilidade. sim, sim. Porque a gente às vezes Porque não quando pergunta. você, Isso que a Gi porque falou de quando você desenvolve essa habilidade, de tudo sim, isso que você está falando, tipo assim, de entender que aquela pessoa, que a pessoa A, que você tem conexão, ela só entende, que você conversa com ela, você presta atenção nela. Aí você fala assim, não, para essa pessoa A, quando eu tiver que me conectar com ela, vai ser na escrita. Para a pessoa B, quando eu tiver que me conectar, vai ser no áudio. Por quê? Porque você quer essa conexão. Então, você, de fato, você está ali conversando com ela. Você está se conectando com ela. Então, é exatamente isso que você está falando. É a habilidade que a gente desenvolve. É a nossa habilidade. a grande Não é a do pergunta, outro que é para desenvolver. eu estou me fazendo entender de alguma forma? Essa eu acho que é a É, grande busca, não é? Porque às vezes é. a gente até em oratória fala muito. Vocês entenderam? Quer dizer, eu estou falando, eu estou jogando assim, é como se fosse uma culpa sobre aquele outro, né? Em vez de eu me compreender, eu estou me fazendo entender, aí passa por mim, a responsabilidade é minha. Então, É é um minha, trabalhar exato. sobre isso, né? Exato. Se sou eu a comunicadora, eu estou tentando me comunicar com você, tentando, como eu falo, me conectar com você. Você entende, às vezes você é visual, você é sinestésico, você entendeu? Então você tem um jeito de entender. Se eu estou conectada com você de verdade, se eu quero me conectar com você de verdade, eu vou entender como que a Gisele entende. Se ela entende o 8 mais 2 ou se ela entende o 7 mais 3. Se você entende o 7 mais 3, eu vou conversar com você, tentar me fazer comunicar 7 mais três. E chegar no que a Gi falou, de perguntar, porque a gente quer que o outro adivinhe. São as perguntas inteligentes. Pergunta é importante demais, né? Você Exato. entendeu? Sei lá, eu me fiz ser compreendido, sabe? Criar algumas formas até mais leves, né, de perguntar, mas a gente, então, assim, a gente tem que perguntar, que a gente quer que o outro adivinhe o que eu estou passando, o que eu estou entendendo. Por exemplo, hoje eu fiquei muito irritada, que eu estou desde manhã fazendo pergunta, pedindo um telefone de uma importância muito grande que eu tinha que resolver hoje, cheguei atrasada, e a moça via, mas não respondia. Quando chegou a noite, eu fui Uhum. entender, eu estava num processo de auditoria. E eu aqui pensando, custa ela Uhum. me mandar o telefone? Aí mandei e-mail para um, fiz aqui uma estratégia para conseguir o telefone. Mas na minha cabeça estava assim, nossa, custa ela só mandar o telefone? Aí a Uhum. outra moça que eu consegui contar, ela falou, a Cris está no processo de auditoria. A gente que passa por auditoria sabe como que é tensa a coisa. Não dá para parar e ir lá, sabe? Só um telefone. Na minha cabeça, assim, é só um telefone. Custa ela dar. Uhum.
Então tem tudo isso, a gente não está no contexto ali, de repente, do outro, e a gente cria um monte de monstro, muitas das vezes. E às vezes é o cara mesmo que não quer responder, e aí a gente vai buscar Exato, é isso que eu tô falando. A gente tem que entender que às vezes a pessoa não quer falar não. Então fala não. Fala não, resolve ali na hora. Não, não vou dar, não vou fazer, não quero. e tem de tudo, né? Tem esse cara mesmo que ele tá nem aí, não responde mesmo, foi numa semana, né? Tá tudo bem também, né? Mas é isso aí. Meninas, alguém quer falar mais alguma coisa? Eu quero. É, Ah, Eliane, levantou. primeiramente, parabéns, Ana. Você sempre falei que você tem muitas habilidades sociais e a elegância e muito a nos ensinar sobre diversos aspectos aí. Já falei, aguardo aí vários cursos seus. Então, parabéns aí pela palestra. Eu tenho algumas coisas a falar sobre algumas anotações aqui. É, duas coisas ligadas, né? Uma outra é sobre habilidades sociais que você falou, se a gente quisesse adicionar, talvez estejam até ligadas ao que você falou, mas sobre o pensamento crítico e a flexibilidade, né? Aí eu queria expor uma Uhum. situação que recentemente teve aí essas questões dessas lives NPCs, não sei se vocês estão por dentro, mas são lives, resumidamente, são lives aí que rolam no TikTok, o qual a pessoa fica lá fazendo de algum personagem, e as pessoas ficam dando premiações para elas com rosas, com algumas coisas, e elas recebem dinheiro para isso, e elas têm que fazer algumas gracinhas ali, né? E no TikTok ele remunera por isso, e as pessoas ficam ali brincando como se fosse um videogame. E eu tenho recebido e lido um turbilhão de críticas, assim, as pessoas criticando, e num grupo de negócios que eu participo, muitas pessoas têm compartilhado, assim, falando, porque a humanidade está perdida, que bando de burro, que bando de trouxa, que bando de idiota, esse TikTok é um lixo, não sei o que, assim, mas é, obrigada pela oportunidade. O pessoal tá saindo Vai lá, Mi. um turbilhão de coisas, assim, de as pessoas criticando, e eu só quieta, assim, na minha, né, tipo, analisando todo esse contexto, e aí pensando, eu falei, meu Deus, as pessoas, elas simplesmente, como papagaios, elas só repetem o que as outras pessoas estão repetindo, chamando todas as pessoas de idiotas, quem tá assistindo e quem tá fazendo, e ninguém para pensar fora da caixa do que está acontecendo realmente. Todo mundo só sabe xingar e chamar as pessoas de idiotas e não param para perceber que muitas dessas pessoas que estão fazendo live são pais de família que viram ali uma oportunidade de fazer uma renda extra para poder sustentar a sua família e se alguns dias ela vai poder ter o que comer. Muitas das pessoas que estão assistindo essa live idiota pode ser pessoas que estão com depressão e ansiedade, e as pessoas, em vez de chamar elas de idiotas, não buscam uma alternativa do que elas podem fazer para ajudar essas outras pessoas. Tem uma série de coisas, e aí chama assim, Aí uma das pessoas falou no grupo, porque não vale qualquer coisa por dinheiro, a pessoa ficar se humilhando por dinheiro, é ridículo. Aí eu fiquei pensando, aí eu, né, depois eu respondi, até construir um texto, depois eu posso mandar para vocês. Falei assim, mas o se humilhar por dinheiro, eu falei assim, mas quantas vezes você não foi humilhada no seu trabalho e você pediu as contas na sua humilhação do trabalho? Duvido que você tenha pedido as contas, porque muitas vezes nós somos humilhadas no nosso trabalho e a gente continua trabalhando lá. Então, sim, a gente continua se humilhando por dinheiro. Então, é um pensamento crítico e a flexibilidade de você não sair xingando pessoas e falando coisas e pensar fora da caixa e não sair vomitando informações, só ofendendo as pessoas e para de ser papagaio de pirata ali, ficar só repetindo, repetindo, repetindo a mesma coisa que todo mundo está repetindo e ofendendo as pessoas sem entender por um outro lado. E a flexibilidade é isso, é entender e parar, ser flexível em diversas formas. A gente pode ser flexível com horários para poder estar presente em alguma situação, flexível com várias coisas, você tentar ali se ajustar, e flexível também com pessoas diferentes. Então, nem todo mundo vai ser igual a você, vai ter pessoas que vão curtir coisas diferentes. Eu sou uma pessoa totalmente diferente, tenho aqui minhas caveiras, e nem por isso sou uma pessoa ruim. Tem pessoas que, tipo, não gostam, mas gostam de mim, mesmo sabendo que eu gosto de caveiras, que eu gosto de rock. Essa flexibilidade do você se dar bem com pessoas, mesmo com as diferenças, dessa flexibilidade e o pensamento crítico também, porque eu acho que me incomoda muito o fato de lidar com pessoas
que não tem essa habilidade de ter um pensamento crítico e sair só vomitando coisas e ofendendo as pessoas, sabe? Então, acho que é uma habilidade, assim, que eu considero muito importante, assim, para um convívio social interessante. Acho que é uma habilidade importante. Acho que é É, isso. porque na verdade, o que acontece? A pessoa para fazer alguma coisa, a razão é dela, né? A razão é da Sim, pessoa. exatamente. Isso, a razão é dela. Quando você entende, eu falo assim, você entende, mas você não precisa concordar. Mas entender é necessário. Entender é necessário. Entender o motivo. Agora, eu entender o motivo, eu entendo o motivo, mas eu não concordo com o motivo. Aí é uma opinião minha. Sim. Mas eu entendo que você deve ter suas razões. São coisas. Mas manter o respeito, né? Assim, de não vomitar Sim, palavras, de xingar, e assim, eram coisas ofensivas para as pessoas, assim, enfim, são um bando de idiota, um bando de babaca, assim, ofensivos mesmo. Eu acho que mínimo respeito, assim, a gente pode opinar sobre nossas coisas, sobre o que a gente acha sobre elas. então não assiste, gente. Não Não assiste, assiste. é, Não mas as assiste. pessoas, mesmo não assistindo, elas opinam sobre coisas que elas não assistem e ofendem Uhum. quem tá fazendo, ofendem quem tá assistindo, ofendem assim, só repetindo coisas, né? Assim, repetindo, uma pessoa nem. Que na verdade a pessoa também nesse caso, eu vejo assim, a pessoa também quer se aparecer tanto quanto, né? Às vezes ela não tem coragem de ir lá e ficar fazendo o que o rapaz está fazendo, que é repetindo, porque diz que repetir a mesma situação várias vezes, né? E está se ganhando dinheiro com isso. Eu ouvi falar sobre isso, sobre Sim. o Não, TikTok. mas eu digo do repetir, é É, que as pessoas ficam só ouve falar de uma coisa e fica xingando, tipo, que é um bando de idiota. Aí manda no grupo, é um bando de idiota. então, É tipo, e assim, aí essa pessoa que está xingando, talvez ela não tenha coragem de ir lá fazer o que o outro está fazendo. não tem. Então, assim, mas é essa questão do pensamento crítico, assim, independente da opinião sobre a live, se eu dei um exemplo, né? Mas sobre qualquer Uhum. outra coisa, assim, a questão de a pessoa parar e avaliar um pouco as situações e não só ser raso, né? Essa questão do ser raso, que Uhum. o ponto em questão. Gente, vamos É tirar isso aí. foto antes que a gente Vamos tirar foto, vamos tirar foto. Vamos tirar foto, vamos tirar foto, Deixa eu abrir aqui. vamos tirar Quem foto. está com a câmera fechada e puder abrir, A Andréia está no trânsito, a Ana Paula eu já não sei. façam suas Abre aí. poses, sorrisos, muitos sorrisos. Ver se saiu todo mundo, lindas. Todo mundo linda. Na verdade, a gente julga a foto pela gente, tá? Que Peraí, deixa eu ver se a Ana saiu. linda! Ah, a Ana não saiu, vou tirar outra, peraí. Quero Tira tirar outra, agora. tira outra. Ana Paula. Tem muitas Anas. Liga o microfone. De novo, porque agora a Ana Paula apareceu. De Eu novo. tava Ai, pondo Ana, roupa para que sair na foto. delícia você aqui. Já estou desde o começo. É que eu estou fazendo mil coisas. Mas já estou te ouvindo, já escrevi aí no grupo. Estou muito feliz de estar com vocês, de estar com esse aprendizado novo. Estou participando há pouco tempo, né? Há poucos dias, mas foi muito, muito produtivo ouvir tudo que você falou. Acho que isso é muito Ai, que importante. bom. Sorrisos para a foto, todo mundo. Abram bem os Vamos de olhos. novo, Ana, para foto. Vamos de novo. Essa hora tá todo mundo com o olho pequeno. Sorriso. Deixa eu ver. Todo mundo linda. Todo mundo. Todo mundo linda. Maravilha. Só faltou a Andréia Foi, mesmo, Ai? que tá no trânsito. A Andréia Foi. tá na Radial Leste, não pode abrir. Já vou descrever. Foi? Foi. Foi. Tá bom, que ótimo. Foi.
Meninas, tem alguém mais que quer falar alguma coisa? 5 para as 9. Já já o Zoom vai ao FUT, porque eu já marco Beijos, justamente beijos, para poder, beijos. Tchau. para não ter, para a Abençoe gente sua família. praticar o que a gente fala. Oi, Ana, vou dar. Talvez aí esse assunto é muito relevante, porque assim, uma comunicação eficaz, ela dá trabalho. E a gente, às vezes, não está disposta a ter trabalho, né? E vai muito de encontro com o que o grupo, o propósito do grupo, que é a empatia. Comunicação Uhum. é empatia. É respeitar, né? Entender as limitações do outro. Ser mais gentil, né? Você falou da gentileza. Estar aberto também, porque às vezes você pode se achar que você entende de tudo, né? Às vezes, nossa, mas é tão claro, mas para o outro não é, porque a gente não sabe Não a é. história de vida. É difícil, tem hora que você não está com vontade disso. É normal, nós somos seres humanos, né? Mas é assim, é um treinamento diário, né? E isso acho que vem com a vida, com o aprendizado, que nem eu era uma pessoa que eu não abria a minha janela do carro para pegar papel na rua dos outros, né? Eu não tenho tempo para isso, né? Na minha soberba, né? Hoje eu paro, até buzinam atrás, porque eu fico falando, já, daqui a pouco a pessoa já contou a vida. Então, assim, é isso, gente. É só dar um pouquinho de atenção que as pessoas estão meio carentes e saber ouvir, se comunicar, enfim. É isso. E é sobre isso. E então, mas isso, o Bel, por isso que é a habilidade. Habilidade a gente desenvolve. A gente não nasce com ela. Não, É desenvolve. óbvio que para umas pessoas parece ser nossa, para pessoa que ela pessoa é super fácil, que nem tricô. Tricô é uma coisa que, gente, é uma habilidade que eu não consigo, não dou conta. A mão esquerda, para mim, não tenho habilidade nenhuma. Mas tem pessoas que pegam as duas agulhas ali e vai e faz o negócio. Então, é exatamente isso que a Bel falou, mas é desenvolver. É paciência para desenvolver. Aonde que está a diferença? Em querer desenvolver. Né, Bel? É, Em querer é que desenvolver essa dá habilidade. trabalho mesmo, às É vezes a gente aí que não está a sabe. diferença. Você lembra quando nós fomos naquele encontro? Uma coisa que me marcou demais naquele encontro do Café com Network foi quando a menina falou: mas você vai querer vender para pessoa 65? Mas não estão nem aí. Aquilo mexeu de uma maneira comigo, eu fiquei quieta, deveria ter falado, mas assim, as minhas clientes são 45 mais. Eu tenho clientes com mais de 60 e poucos anos que estão super produtivas, né? Então, assim, tudo na vida é aprendizado, né? E a gente não Claro. pode, também, enfim, como tudo na vida Cara, você é está aqui. aprendizado, Gente, nós não estamos aqui desfilando, nós estamos aqui para aprender. não Se fosse é? para desfilar, minha filha, a gente estava do lado de Jesus. Se não aprender, volta de novo. Se fosse para desfilar, então do lado de Jesus, minha filha. Nós estamos aqui para aprender, é isso aí. Meninas, eu quero agradecer, ó, um super beijo para vocês. A próxima que vai dar o show é a Isabel Marques, Opa! né, Bel? A Nós vamos próxima é falar a aí Bel, que sobre vai ser no vendas, né? dia 8, 9, né, Bel? Dia 9 de outubro, nós vamos falar sobre Dia 9 de vendas. outubro, a Você vende Bel. preço ou você vende valor? Bora lá conversar sobre É, isso. ela vai falar sobre isso. Amanhã nós estamos. Amanhã não. Quarta-feira nós estamos com a Flavinha, lá na Zona Sul, arrasando com as meninas da Zona Sul. E no dia 6 nós estamos no café, na Turquesa, que a Beth já estava dormindo, saiu daqui porque ela dorme. Ela toma... E segunda-feira ela toma, acho que Rivotril, e aí ela acaba dormindo. Tá bom? Mas é isso aí, a gente vai comunicar. Gente, outra coisa, guarda que no dia 21 de novembro nós vamos fazer um super jantar aqui na minha casa, tá? Vocês guardam isso, que vai ser um mega jantar, né, Bel? Né, Bel? Ela deixa ela louca já, antes de virar o mês. Vai ser muito bom. Guarda Olha, aí. Dia 20 vai ser nosso encerramento, dia 21 de novembro. Mas eu quero fazer, assim, um super glamour para todas nós, que nós merecemos. Tá bom, menina? tá bom, Ó, gente. super Fique com beijo, Deus, viu? Uma obrigada, tá boa noite, bom? meninas. Boa noite. Aí a Beijo, Eliane boa vai noite. colocar no YouTube aí pra gente.
Tá bom? Tá. Tchau. Tchau, gente. Tchau. Tchau, boa Tchau, noite. gente. Obrigada. Boa Tchau. noite.